Tarde belíssima de novo aqui em Porto Alegre. Sol forte, céu azul, mas frio. Para mim ainda é frio, 18 graus. Eu estou falando com vocês aqui, é 4 horas e 11 minutos da tarde, dessa segunda-feira, dia 7 de julho. Qualquer coisa abaixo de 20 graus para mim aqui é frio. De renguear Cusco, como dizem aqui no Rio Grande do Sul. Olha, eu participei ainda há pouco num programa intitulado Mais Brasil, mais o símbolo Brasil. Recomendo a vocês. É todo dia das 13 horas até as 15 horas. Procure lá no Google, mais, o gráfico mais, né? Brasil. Tá? Das 13 às 15 horas. O comando é de um competente jornalista aqui do Rio Grande do Sul, Júlio Ribeiro. Estava ali no programa além do Júlio Ribeiro, também o ex-vice-prefeito de Porto Alegre, advogado, Ricardo Gomes. E o procurador Jimenez, lá do Mato Grosso do Sul. A tônica do programa todo deveria ser a discussão sobre o novo Código Eleitoral que vai ser votado na quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se for aprovado ali, e deve ser, vai para votação no plenário. Isso tudo agora vai ser muito rápido, né? Porque as eleições estão aí. Depois vai voltar para a Câmara, inclusive, porque ocorreram modificações no Senado. Eu não vou tratar desse assunto hoje aqui com vocês, que está bem esmiuçado, inclusive no meu blog, polibiobraga.com.br. Vão lá, que o programa está todo ali transmitido na íntegra. E durante 1 hora nós discutimos essa questão toda aí. O problema do voto eletrônico auditável ou não auditável, voto impresso, questões de princípios relacionadas com o voto, o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais do ano que vem, enfim. Muita coisa sobre isso aí, né? Eu não acredito que vá alterar muito sobre o que já existe aí. Acho que não. Mas, enfim, a discussão está estabelecida, né? Porque eu acho, sinceramente, que muito do que vai acontecer nas eleições do ano que vem está relacionado com a questão Bolsonaro, né? O caso Bolsonaro. Como é que vai ficar, né? Isso aí. Acho que depende de tudo, a campanha eleitoral e a votação do ano que vem. O modo como será a campanha eleitoral e o modo como será a votação do ano que vem. Eu acho que até setembro, daqui a 2 meses, portanto, o Supremo Tribunal Federal deve tomar alguma decisão, promover uma sentença de condenação do Bolsonaro. Isso aí é pedra cantada, né? Eu não sei se vai ser bem assim, né? Porque já vou explicar por quê, inclusive. Porque as coisas estão acontecendo. Aí o Congresso já não está se comportando mais como gostaria o eixo do mal. Vocês vejam essa questão do IOF, por exemplo, aí. Isso aí é uma queda de braço entre o Congresso, o governo Lula e o seu consorciado, o Supremo Tribunal Federal. Enfim, isso é uma questão aí. Essa questão, o caso Bolsonaro, né? Que hoje ganhou um componente inédito, inesperado, inclusive, que é essa nota, essa advertência, esse alerta, eu até diria, emitido pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos em relação à situação do Bolsonaro. Olha, eu tenho 60 anos de jornalismo, nunca vi isso. Claro que a gente sempre... Eu sei, como jornalista, que o governo dos Estados Unidos já se intrometeu aqui, não foi uma vez só, no processo político brasileiro, né? Para entrar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Getúlio Vargas ali não levou apenas a usina de Volta Redonda, mas levou um bafo na nuca ali que ele teve que entrar ao lado dos aliados ali, porque o Getúlio tinha um viés meio neonazista, sabe? Mas ele era ditador na época ali, na Segunda Guerra Mundial, e entrou ao lado dos aliados. Os aliados ganharam, a democracia ganhou, ele foi deposto como ditador em 46. Em 64, quem lê um pouquinho de história sabe que
os americanos ameaçaram mandar até porta-aviões aqui para as costas brasileiras e apoiaram tremendamente, aí, através do embaixador Lincoln Gordon, o movimento de 64 contra, que depois do João Goulart. E agora, em 2022, nas eleições aqui, depois que o Donald Trump venceu, lá nos Estados Unidos, vazaram informes enormes aí sobre o uso da USAID no processo político eleitoral aqui, inclusive de apoio aos movimentos do ministro Alexandre de Moraes. Nada foi investigado aí pelo Congresso, ameaçou, a oposição tentou, não levou, né? Eles estavam tudo assim, tudo assim. Bom, mas agora surge hoje aí, a situação mudou. Como eu disse aqui, internamente, até o Globo já está tocando pau no governo Lula aí, né? Mas no Congresso as coisas estão mudando muito fortemente, né? Mas agora tem esse componente externo também, de pressão aqui sobre o eixo do mal. Porque o Trump emitiu uma nota aí, já vou ler para vocês aqui. Pô, olha, o Trump, há pouco eu estava participando desse programa ali, olha aqui, ó, o programa aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Aí, ó. Ali está o Júlio Ribeiro, bem à esquerda, eu estou no meio, e o Ricardo Gomes à direita ali. Bom, ali o que nós estávamos comentando é o seguinte, que o Trump, às vezes a pessoa não leva ele muito a sério. Não, mas o Trump está ameaçando muito e fazendo pouco. Não é bem assim, não. Não sei como é que bota esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que deu. Bom, mas então, até no programa eles estavam comentando, não, mas o Trump avisou lá, por exemplo, o Irã, disse, olha, vocês vêm para a negociação, senão vai ser pau. O Irã não entendeu o recado lá, não quis entender, achou que era... isso é blefe, né? Tomou, né? Já em outras ocasiões aí, o Trump também tem alertado aí, depois vem pau, né? O que diz o Trump? Ele escreveu em letras garrafais assim, deixe Bolsonaro em paz. Olha, em inglês castiço, caixa alta, Trump escreveu o seguinte, leave Bolsonaro alone. Opa! Deixe Bolsonaro em paz. Caixa alta. Eu estou publicando a nota na íntegra no meu blog polibiobraga.com.br em inglês e também em português. Essa nota saiu num serviço do Trump, né? Ele tem uma espécie de Facebook, Instagram lá nos Estados Unidos, né? Truth social. Bom, aí a reação já é internacional, inclusive, né? O caso agora é internacional. Bolsonaro já respondeu agradecendo, Lula tirou uma declaração como falastrão assim, não admitimos interferências, né? Parecia até o Alexandre de Moraes, quando foi ameaçado de ter caçado seu visto, que disse, isso aí não me atinge, não nos atinge, não admitimos expressões internacionais. Só se botar aqui um porta-aviões dentro do Lago Paranoá. Falou muito, hein? Depois ele se calou, né? Calou direitinho. Mas, enfim, olha só o que diz essa nota que eu considero pesada. O Brasil está tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro de forma terrível. Eu e o mundo assistimos a eles não fazerem nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Bolsonaro não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Ele grifou o povo em maiúscula. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava o seu país, além de um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo 10 vezes. E agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não tolerará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei observando de perto, olha só, olha o que ele está dizendo aí. Estarei observando de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil.
E esse julgamento chama-se eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Ele escreveu. Eu conversei com o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco, que examinou atentamente esse comunicado do Trump e emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte: a declaração do presidente dos Estados Unidos em defesa de Jair Bolsonaro representa não apenas um gesto de solidariedade pessoal, mas um alerta claro. Quando um aliado estratégico como Trump expressa publicamente sua preocupação, é porque a situação brasileira já rompeu as barreiras da política doméstica e se tornou um case de repercussão internacional. E diz o Luciano Zucchi, Bolsonaro está sendo alvo de um processo que reúne traços claros de lawfare, que é o uso seletivo da lei para fins de perseguição política. É disso que se trata. Bom, vai ficar só nisso? O Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, filho do Bolsonaro, hoje de tarde já disse, não vai ficar só nessa nota. Vocês sabem que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, há 3 semanas, na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, admitiu que está examinando proposta de sanções contra autoridades brasileiras. O nome do Alexandre de Moraes foi citado ali por todo mundo. Já outros nomes apareceram aí, inclusive da Polícia Federal, outros ministros do Supremo Tribunal Federal e até do governo Lula. O Lula disse, não vou admitir interferências externas aqui. Vamos ver. Vai admitir como, cara pálida, né? Porque as sanções que vêm aí são sanções previstas na legislação dos Estados Unidos contra autoridades que exorbitam das suas funções e se transformam em esbirros de alguma espécie de ditadura, que é o caso que está acontecendo aqui no Brasil, nessa democracia fraturada, né? E são sanções que serão estabelecidas a partir da legislação americana para vigorar em território americano, como é, por exemplo, o corte de vistos de visita do ministro Alexandre de Moraes, digamos, da família dele. Não pode mais visitar os Estados Unidos. Ninguém da família. O bloqueio de ativos, se tiver depósito lá em algum banco, vai ser bloqueado. Ou pode ser um imóvel, um apartamento, alguma coisa. E olha, e não é só o Alexandre de Moraes, não, hein? O Gilmar Mendes já está lá, olha, o Barroso, vários deles lá, né? Vamos ver se eles entendem este recado aí. Mas o Eduardo Bolsonaro disse que vem a cavalo aí já essas sanções aí, pelo menos essas sanções aí. E aí vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quem é que consegue suportar esse tipo de pressão aqui. Eu duvido que a maioria formada lá dentro do Supremo Tribunal Federal vai suportar isso aí. Ou vai queimar o seu valete. Vai entregar. Acho que entrega. E recua. É isso aí, senhores.